Eu dei esse tempo para você encontrar Romanos 12. Você que encontrou, diga eu achei. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe. Aleluia. Isto, se acomode no seu lugar. Eu peço toda a sua atenção agora. Nós estamos em guerra. E talvez, pastores, a maior guerra que estejamos vivendo não seja guerra bélica, guerra de nações contra nações ou reinos contra reinos. Vocês estão sob ataque. Cada cristão declarado aqui dentro está sob ataque. Cada um dos que estão no altar, cada um dos que estão na orquestra, na galeria, da porta ao estacionamento, da cozinha à recepção, todos estão sob ataque. E esse ataque ao qual eu lhes informo é um ataque que não pode ser palpado com as nossas mãos físicas. Se eu lhes levasse por dentro da palavra acerca de batalhas espirituais, com certeza você diria: já peguei a fiação, Jonathan. É Satanás quem nos está atacando. Mas não da maneira que vocês pensam. Eu sei que enfrentamos lutas acerca de demônios que tentam se instalar em lugares, pessoas se levantam contra nós. Mas existe um ataque muito mais nocivo, agressivo e perigoso que está acontecendo. E se nós não estivermos preparados, talvez nós caiamos dentro desse ataque, sem perceber que estivemos caídos dentro dele. O ataque a qual eu vos prego e vos informo esta noite é contra as vossas mentes, é contra a vossa mentalidade, é contra tudo aquilo que foi construído dentro de cada um de vocês, com tanto zelo e carinho pelos vossos líderes, pelos vossos pastores, através da palavra de Deus. Eu volto a repetir, nós estamos em guerra. E Satanás, através dos seus pupilos, não está medindo esforços. Está usando todos os seus servos e todas as suas forças para tentar desvirtuar aquilo que Deus colocou dentro de cada um de vocês. Eu digo isso porque quando nós lemos Romanos 12, verso 1 e verso 2, nós estamos tendo uma clara ideia do que Paulo está fazendo com a igreja de Roma. E oxalá que você guardasse esta peça desse quebra-cabeça agora. Porque Paulo entende que a igreja de Roma está inserida num lugar que não é um lugar propício, talvez, a alguém que sirva a Deus. Embora nós tenhamos sempre ouvido dizer que Deus não se importa com o ambiente, de fato não se importa. Quando Ele quer fazer, Ele faz e ponto final. É perceptível que existem ambientes onde a igreja se desenvolve melhor, onde os cristãos se desenvolvem melhor. Mas talvez se você fosse cristão neste tempo, talvez você não quisesse estar na cidade de Roma, porque Roma era uma cidade pecaminosa, corrompida, era uma cidade que se curvava a tantos deuses estranhos, e todos os deuses romanos eram de acordo com a intenção do coração dos romanos, e o desejo que subia nas suas mentes. Então imagina, pastores, jovens, adolescentes, que eu fosse um romano que tivesse uma necessidade, porque a vida traz isso. Imagine que nesse domingo a minha necessidade fosse acerca do ouro, da prata, me faltou dinheiro. Então eu iria procurar o Deus do dinheiro, o Deus do ouro, o Deus da prata. Eu iria levantar um altar para esse Deus. Iria dizer, está aqui o meu Deus, eu vou adorá-lo para ele poder me dar ouro e prata. Mas vamos dizer que hoje eu não tivesse ausência de ouro e prata. Vamos dizer que hoje eu estivesse procurando sorte no amor. Eu preciso de restauração no meu casamento, na minha casa, na minha família. Então vou adorar o Deus da restauração. Vou adorar Afrodite, a deusa do amor. Vamos dizer que eu preciso vencer uma guerra, conquistar um lugar. Então vou adorar o Deus da guerra. Vamos dizer que eu preciso de sabedoria. Então vou adorar o Deus da sabedoria. E é sabido de todos nós que, assim como os gregos tinham deuses, romanos também tinham deuses. Zeus, deus do poder. Afrodite, deusa do amor.
talvez Marte, deus da guerra, se eu não me engano, para cada necessidade se levantava um deus e um altar diferente. Parecia, meus irmãos, que eles tinham dividido deuses de acordo com as suas necessidades. E todos aqueles altares buscavam apenas uma coisa, buscavam apenas a plenitude de um Deus. Mas aquele Deus estava dividido em vários deuses. Imagine a igreja de Roma inserida dentro desse cenário. E Paulo preocupado com a mente da igreja. A igreja olhava para fora e via o povo se corrompendo. Imagina que o povo tivesse desejo na carne. Então vamos matar o desejo da carne diante do altar da deusa da carne e do amor. Imagine a igreja no meio desse cenário podre, pecaminoso, corrompido. E Paulo olhando para a igreja de Roma, dentro da cidade de Roma, ele olhou para essa igreja e disse: eu tenho um recado para vocês. Vocês estão num lugar corrompido, mas vocês não podem se corromper por causa do lugar. Vocês estão numa cidade corrompida, mas vocês não podem se corromper por causa da cidade. Vocês estão inseridos no meio de um povo corrupto, mas vocês não podem se corromper na corrupção desse povo. Vocês estão numa nação corrupta, mas não se pervertam diante desta nação. Vocês precisam fazer a diferença dentro do lugar a qual vocês estão inseridos. Imagina a igreja de Roma recebendo esta carta e sabendo que Roma é talvez um reino, e sim, é o reino mais poderoso da face da terra, sabendo que qualquer um que ameaçasse o seu poder sofria na base da espada, sem conversa. Agora Roma recebe um desafio. Imagine jovens, adolescentes, orquestra, pastores, porque o desafio que Paulo lança é esse que está no versículo 1 do capítulo 12. Eu rogo-vos a vocês, pela compaixão de Deus, se vocês têm alguma coisa no vosso coração, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Existe mistério e profundidade, e eu queria que você mergulhasse dentro disso comigo agora. A racionalidade que Paulo aponta, Jesus, é algo pensado. Eu sei o que estou fazendo, e logo se eu sei o que eu estou fazendo, sei para onde estou indo. E vocês não estão servindo a um Deus dividido, enquanto os romanos, meu Deus, guarda, esta segunda peça encaixa na primeira, estavam adorando a vários deuses, e adoravam de acordo, lá vai, com a sua necessidade. Eu lembro de um salmo, varão, e eu sei que tu vive esse salmo porque tu entrou aqui na igreja hoje. Olharei aos montes, de onde me vem um socorro? O meu socorro vem de onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a... Era aqui que eu queria chegar. Agora a gente vai começar a pregar e entender algo aqui, que se Deus ama o mundo, como está em 3 de João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pregava ontem, antes de vir para cá em Belo Horizonte, eu dizia para quase 3 mil jovens a seguinte frase: o evangelho ao qual vocês tanto cantam e pregam está firmado em 4 pilares. O primeiro é o amor de Deus. Quando o amor de Deus se manifesta, o zelo dele se manifesta, porque tudo aquilo que eu amo eu zelo, guardo, cuido. Quando o zelo de Deus se manifesta a sua santidade, porque ele é santo, e se ele bota a mão, aquilo que ele bota a mão tem que se santificar debaixo da mão dele. Mas por ele ser santo, a ira dele desperta. Por que desperta? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando a ira de Deus desperta, só tem um caminho: o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, por que Deus não te matou aqui dentro hoje? Porque quando chega na ira, o amor se manifesta de novo. O viticultor entra na frente do dono olhando para a figueira e diz: dono, eu sei que tu quer cortar essa figueira, mas antes de tu cortar, deixa eu cavar e adubar. Se der fruto, deixa. Sabe quem é o viticultor? Que entra na frente de Deus, entre Deus e a igreja, Jesus. Pensa que Deus está olhando direto para vocês aqui dentro hoje? Se Deus estivesse olhando direto para vocês aqui dentro hoje, como certa vez disse o bispo primaz Manuel Ferreira, numa convenção,
Deus não nos olha diretamente, porque se Deus nos olhasse diretamente, estávamos todos mortos agora. Deus olha para nós através da cruz. Antes de enxergar você, Ele vê cruz, porque se Ele olha para tu, Ele vê quem tu é de fato, e te extermina nesse exato momento. Tu só está respirando por causa da cruz. E quem veio antes da cruz também só estava respirando por causa dela. Não tem sentido, tem muito. Primeiro pecado foi de Adão no jardim do Éden, sim ou não? Primeiro sacrifício também foi no jardim do Éden. Deus cobriu Adão com pele. De onde tu acha que veio pele? Alguns teólogos dizem, primeiro sacrifício. Depois Deus institui tabernáculo, templo. E todos os sacrifícios só apontavam para um momento na história: cruz. Pregador, mas espera aí, Adão pecou e Deus ainda deu um tempo para fazer o sacrifício. Por que não matou antes? Porque o Cordeiro de Deus não foi plano, feito às pressas. Deus não entrou no jardim para fazer plano. Deus entrou para anunciar o que já estava pronto desde a fundação. Eu não posso enfiar minha mão na minha alma e tirar o mal que surge dentro do meu coração. Mas tem um que pode, pastor. É quem está em Ezequiel 2. Sabe o que Ezequiel fala no capítulo 2, pastor Giseu? E eu ouvi a voz de Deus que dizia: fica de pé que eu quero falar contigo. Enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou e me colocou de pé. A condição de Deus, varoz, era: só falo contigo se tu estiver de pé. Aí no verso 2 ele diz: o Espírito de Deus entrou e me colocou de pé enquanto Deus falava comigo. Se Deus já está falando com ele, ele já está de pé. Como é que o Espírito entra para colocar de pé se ele já está de pé? Porque está de pé aqui, ó, mas não está de pé aqui. E quando o Espírito entra, ele não quer saber só de se colocar de pé do lado de fora. Porque do lado de fora tu senta aqui dentro com uma camisa e canta hino e todo mundo te vê sorrindo. Mas pensa que Deus está preocupado só com teu sorriso exterior? Deus não quer fazer só pela metade, porque Deus não é um Deus pela metade. Romanos adoravam só Zeus, só Afrodite, só Júpiter, só Marte, Deus pela metade. Só que o teu Deus é Deus inteiro, e quando Ele faz, Ele não faz pela metade, Ele faz por inteiro. Ele não veio só levantar o meu corpo, Ele não veio só me trazer para 3 horas de religiosidade, não. Ele não veio me trazer para este culto só para eu botar um sorriso no rosto, estampado no meio social, para dizer tô bem, quando na verdade tô quebrado e arrebentado do lado de dentro. É por isso que Deus te plantou sentadinho aí e disse assim: fica de pé que eu quero falar contigo. Aí tu veio ficar de pé aqui dentro. Tu cantou, marchou, mas só Deus sabe como tu está aí no teu coração. É ou não é? Aí o Espírito fala assim: eu já vi tu de pé fora, agora eu vou entrar e te colocar de pé dentro. Como é que o Espírito entra e coloca de pé dentro? Tem um jeito: ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados. Porque quem entende que aqui não é aceitação, é transformação. Eu vou falar de novo. Quem entende que evangelho não é aceitação, o evangelho não está aqui para te aceitar. Quem entende que evangelho é transformação, Deus te trouxe aqui para te transformar, arrancar a velha criatura e plantar uma nova aí dentro. Pensa que Deus veio te aceitar? Tu quem veio aceitar Ele, menina? Enquanto tem gente pregando lá fora, tu merece ser aceita por Deus. Você merece tudo de Deus. Você tem que se aceitar. Eu vim como um arauto do evangelho para lhe dizer: eu não tenho que me aceitar, porque nem Deus me aceita. Vou falar de novo, que eu gostei do sorriso da Varolha. Eu não me aceito porque nem Deus me aceita. Se Deus me aceitasse, Jesus não tinha vindo morrer na cruz do Calvário. Jesus pisou na terra para carregar a cruz, porque Deus não me aceita. Então por que tem palavra aí no YouTube, principalmente, dizendo que tu tem que se aceitar, que tu tem que concordar com o que o teu coração sente? Quem diz que eu tenho que concordar com o que o meu coração sente? Meu coração é enganoso. Jesus, lá vai de novo. O coração do homem é enganoso. Não dá vazão para o teu coração. Enquanto tem pregador dizendo segue o teu coração, eu vim como profeta de Deus dizendo mata o teu coração e deixa outro nascer no lugar dele. Ah, mas eu sinto, senti, tu sente, e acha que só porque tu sente tu é. Estou me sentindo um avião, virei um.
Ai, Jesus, gostei da risada da varoa. Estou me sentindo um elefante de bolinha rosa. Me transformei num. Eu não sou o que sinto, eu sou o que Deus mandou eu ser. O que Deus plantou no meu DNA, na barriga da minha mãe. Ainda que eu mude meu corpo, ainda que eu implante, costure, rasgue, porque eles se dizem dono do próprio corpo, sim ou não? Mas como a doença entra, eles não dizem sai no meu nome, eles dizem sai no nome do dono do corpo, porque é quem mora aqui que é o dono. Se quem mora aqui é o dono, tem algo dentro de Gênesis. Não foi Deus que soprou Adão aí dentro? Então parece que Adão é o dono. Só que, contudo, todavia, entretanto, Bíblia fechada, quando Adão disse, sou o dono e faço o que quero, Deus desceu no jardim. Pisou no jardim e disse assim, Adão, vem cá. Da semente da mulher. Tu vendeu teu corpo? Vendeu porque quis, até hoje era teu, agora eu vou comprar para mim. E a partir de hoje eu sou dono desta casa aí. Adão era dono até o momento do pecado. Quando entregou o corpo na mão do pecado, Jesus foi lá no pecado e disse assim, o que tu quer para vender esse corpo aí para mim? Aí o pecado falou assim, meu salário é uma morte, que alguém morra e eu entregue esse corpo para tu. Ele falou, tá marcado, vai ter morte. Só que se ele desse aqui dentro para matar vocês, vocês não estavam aqui dando glória. Se Deus me mata aqui agora, eu estava no cemitério. Então como é que eu estou dando glória aqui? Imagina Jesus dizendo, se vocês não podem pagar o preço, então eu vou descer, eu vou pegar a cruz que é tua, eu vou botar nas costas, eu vou subir o Calvário, eu vou entregar minha vida, eu vou entrar no sepulcro. Você não pode, mas eu vou levantar o terceiro dia. Eu vou sair vivo lá de dentro. Eu vou caminhar entre os viventes de novo. Eu vou ser assunto aos céus. Mas eu prometo que quando chegar no meu Pai, eu vos rogo para o Pai vos enviar outro Consolador. Chegamos lá. O que Jesus coloca é dele, ele dá para quem quer. E já está descendo sobre a vida de vocês agora. Estou falando. A igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. É muito sério o que está acontecendo aqui. Se vocês soubessem a maneira como o céu está se movendo entre eles. Isto, a igreja começa a clamar. O batismo no Espírito Santo e fogo agora. Isto, comece a dar glória à juventude. Comece a dar glória, jovens. Está chegando mais jovens para serem batizados ali, pastor Gissil. Está chegando mais adolescentes para receberem também, Caio. Isto, comece a dar glória agora à juventude. Isto, em nome de Jesus, comece agora, não pare. Porque o Espírito de Deus é o mesmo que desceu em Atos 2, ele não mudou. E ele ainda batiza com língua de fogo. Recebam língua de fogo agora. Receba batismo no Espírito Santo agora. Receba renovo de Deus agora. Sejam batizados agora. Em nome de Jesus, recebam agora. Em Torre Manarauá. 9, varão. Tem 9 batizados no Espírito Santo. Evangelista Caio acabou de me informar. Então vai ser 10, evangelista Caio. Aonde está a 10ª, Jesus? Está faltando só mais uma, Jesus. 10 batizados no Espírito Santo. Aonde está a 10ª? Isto, Senhor Deus, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas habita em nós e estará em nós para sempre. Senhor, eu lhe peço agora, da glória que está tomando esta casa, da nuvem de glória que repousa dentro de nós, nos 4 cantos desta casa, brasas afogueadas tirado com uma tenaz do altar, estão sendo colocadas na boca de crentes agora. Senhor, eu lhe peço, o teu Espírito já está entre nós. Então, em nome de Jesus, bandeira de vitória, comece a transbordar entre nós agora. Porque o que eu profetizo sobre eles, Jesus, não é ouro, nem prata, nem chave, nem casa, nem dinheiro. Que isto é coisa que vem e vai. Eu profetizo sobre eles o que está em Joel,
O que está em Atos 2, eles profetizarão, eles terão visões e sonhos, falarão em outras línguas. Então, para que seja novamente visto o que está em Atos 2, comece a entregar línguas de fogo sobre a cabeça de jovens. Agora, 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 agora. Meu Deus, olha isso, agora, agora. Tem um varão aí no meio da família Oliveira. Tem um varão marchando com vocês aí embaixo. Apruma bem a ti nos vossos ouvidos. Cinge bem os teus lombos, porque esse varão tem nome, o nome dele é Renovo. Lembra que vocês cantaram? Abriu a porta e levantai as vossas cabeças. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entrega algo que não deu a ninguém na terra, agora a vocês. Vai sair fogo da boca de vocês, mas é um fogo diferente do que saiu até hoje. Porque se vocês diziam Deus já está tão bom, hoje Deus aumenta o nível do que entregou a vocês. Enxerga diante de vocês novas terras, novas bandeiras, novos altares, novos patamares. E para isso é necessário que Deus lhes entregue agora. É aí embaixo mesmo, nem precisa vir na frente. Olha como é que esse renovo vai tomar vocês três e a minha vaza aí agora, ó. É como uma bola de fogo que desce na garganta de vocês. Que terrebada cataua, rementre de quetaua, relútria, endo que deve dará-se, renutri queteua, endo repadaua, se renugue teua. Quem está aqui no altar faz o que elas estão fazendo também. Os jovens dão um abraço um no outro aí, porque vai transbordar este fogo agora, isto. Homem com homem, mulher com mulher. Procure um adolescente e abrace ele, abrace ela agora. Isso. Transborda entre eles, Senhor, esta graça que repousa nesta casa. Agora, olha lá, estou falando que tem gente que acha que é emoção da carne. Olha o que Deus está fazendo ali. Ai, Jesus amado. Deus está aqui e o nome dele é mistério, 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 mistério revelado a quem quer. Meu Deus do céu. Jesus está batizando até no meio da igreja. Olha lá, os jovens abraçados no meio da igreja. Aleluia. Eu vou perguntar a última vez: aonde está a primeira alma para Jesus? Você está vendo o que eles estão sentindo aqui? Isso é para você também, filha de Deus. Não estou pronta, ninguém está, nem eu estou. Jesus me prepara todo dia. Quer que vão falar nada, só que tu quer carregar o que eles estão carregando aqui agora. Então eu quero perguntar aonde está a primeira vida para Jesus. Que da vassalva, Endugue remitria, Abadarauashi rendo.